Então o grito não é para as tolas, é para todas. À meia-noite ouviu-se um grito, que geralmente era o amigo do noivo que vinha empolgado na frente. Chegou, chegou o corajoso, chegou! Chegou o noivo! O amigo do noivo vinha na frente. E ele com a noiva lá atrás. E ele levantando a moçada. Bora, gente, é festa! O amigo do noivo. Aí todas, tá chegando, tá chegando, tá chegando. As tolas, tá chegando, e agora? E agora? Porque de onde a gente tá pro local do casamento, tem a estrada. Não tem luz. E as prudentes? Como é que a gente vai iluminar a estrada para chegar lá? E agora? Tá atrasado. E as prudentes? Evangelho segundo escreveu Mateus. É bom você abrir a Bíblia, tá? O que Deus colocou no meu coração não é o que você já sabe. Então às vezes a gente diz, eu já conheço. Será, irmão? Deus tem algo novo para nós aqui essa noite. O capítulo 25 do Evangelho segundo escreveu Mateus diz a partir do verso 1: O reino dos céus será semelhante a 10 virgens que, tomando as suas lâmpadas, saíram ao encontro do... 5 delas eram... E 5... Jesus está falando do estabelecimento do seu reino na terra. E ele está falando do estabelecimento escatológico. Se você percebe, a primeira palavra do capítulo 25 é então. Porque o capítulo 25 está conectado ao 24. É uma continuação. Jesus diz, vai acontecer tudo o que eu disse no capítulo 24, e então o reino dos céus será semelhante a 10 virgens que... Aí Jesus começa a usar uma ilustração, fazer uma ilustração, usando costumes do tempo dele para um casamento. As estradas, os irmãos sabem, não eram iluminadas como as nossas, mesmo na cidade. As estradas eram escuras e estreitas. Se precisava de lamparinas movidas a óleo, com pavio dentro, queimando do lado de fora, para que pudesse iluminar o que era e escuro. Haviam algumas moças escolhidas dentre as amigas da noiva para cuidarem dela para o casamento. No dia do casamento da maioria de vocês aqui, vocês lembram? A prima, a melhor amiga ou a irmã, não sei, tinham mulheres te auxiliando. Ou eu tô doido? Tinha ou não tinha? Sempre tem, sim ou não? Nós não podemos chamar, e aqui eu não falo com soberba,
Eu falo pelo contexto histórico, à luz do que Jesus estava ensinando e queria dizer. É claro que a simbologia aqui que você pode aplicar para a igreja. Mas a gente não pode chamar as virgens de noiva, porque elas não são chamadas de noiva. Elas são as virgens. E elas são chamadas de quê? 5 delas são prudentes e 5... mas nenhuma delas são chamadas de noiva. Que noivo doido é esse com 10 mulheres? Elas são as amigas da noiva. A intenção de Jesus é falar sobre o comportamento das amigas da noiva, que tinham a obrigação de fazerem o melhor para o dia do casamento. E aí, elas, sabendo que estava perto o dia do casamento, pega a lamparina, para quê? Para iluminar a estrada. Bora, amiga, tem que iluminar a estrada, amiga. Aí as prudentes disseram: mas se o noivo não vier na hora que a gente espera? Vai atrasar. Então nós temos que ter azeite de reserva. Para que não continuemos na treva. Eu já preguei muito em roça. Lá na Bahia. E meu avô tinha a sua égua, Andorinha. E tinha um jegue nervoso, Frederico. Então a gente ia bem mais cedo para não pegar a estrada da noite, para chegar no culto. Se arrumar de dia, para não chegar feio no culto à luz de vela. Minha mãe tem as fotos até hoje. Então elas disseram: tem que ter óleo reserva, porque se ele demorar, a gente vai ter mais óleo para manter a lâmpada acesa e não ficar no escuro. E as prudentes levaram o azeite consigo na vasilha. As tolas disseram: não, isso aqui dá, preocupa não. E aí diz o texto no versículo 5: o esposo tardou. Jesus vai tratar sobre a vigilância. Por isso ele diz no versículo 13: vigiai. A parábola é sobre vigiar. O que é vigiar? Cuidado. O que é vigiar? Zele. O que é vigiar? Presta atenção. O que é vigiar? Não durma. É a conclusão da parábola das virgens no 13. Só que ele tarda e não puderam mais vigiar. Todas as amigas da noiva dormiram. Aí, à meia-noite, na virada de um tempo para o outro, que é a chegada do reino de Jesus na terra, porque quando Jesus vier com a igreja para reinar na terra, vai se iniciar um novo tempo, que primeiro se chama de milênio, e depois de novo céu e nova terra. Por isso que o grito é à meia-noite. Se você não prestar atenção, não pega. O Silas perguntou para mim: já pregou em Mateus 25? Eu disse: não. Porque não é fácil de entender, mas de pregar. Então quem são elas? Amigas da noiva. Para que serve a lamparina? Iluminar o azeite era caso o noivo ou a festa demorasse de começar. Está dando para entender?
À meia-noite, ou seja, olha a hora que o noivo chega. Não é que Jesus vai chegar à meia-noite, o que ele está dizendo é que o reino de Deus não virá quando os homens aguardam, ou do jeito que as pessoas esperam. Nesse contexto de Mateus 25, a igreja já foi no arrebatamento. O que Jesus está contando aqui é o noivo vindo com a noiva, no contexto escatológico. Mas daqui a pouco eu vou explicar o que vocês têm a ver com isso. Quer dizer, vocês não, nós, que eu também estou aqui ainda. Está todo mundo aqui. À meia-noite alguém avisa. Você tem que equilibrar a história do tempo, a cultura em que Jesus vive e a lição para nós. Então a lição até agora é qual? Que eu já apliquei. A reserva e ter cuidado, zelo, se manter vigilante. Amém, pastor? Já sei disso. Fica calma. O que é a meia-noite? A transição para o novo tempo. E nessa transição há um grito. Por que tem um grito? Porque elas dormiram. E todas dormiram, porque todo mundo aqui tem possibilidade de dormir espiritualmente. Tu sabe que não é todo dia que tu tá crente. Tem dia que tu tá desviado. Então o grito não é para as tolas, é para todas. À meia-noite ouviu-se um grito que geralmente era o amigo do noivo que vinha empolgado na frente. Chegou, chegou o corajoso, chegou! Chegou o noivo! O amigo do noivo vinha na frente. E ele com a noiva lá atrás. E ele levantando a moçada. Bora, gente, é festa! O amigo do noivo. Aí todas, tá chegando, tá chegando, tá chegando. As tolas, tá chegando, e agora? E agora? Porque de onde a gente tá pro local do casamento, tem a estrada. Não tem luz. E as prudentes? Como é que a gente vai iluminar a estrada para chegar lá? E agora? Tá atrasado. E as prudentes? Quem tem azeite de reserva não se desespera na hora das trevas. Aí prepararam as lâmpadas e as loucas disseram às prudentes, verso 8: dá azeite para nós, porque as nossas lâmpadas se apagam. Aí as prudentes, sai fora, rapaz. Se dermos do nosso azeite, vai faltar para nós e para vocês. Ou chega, não vai chegar ninguém lá. Se eu der de graça aquilo que eu paguei o preço para conquistar, nem tu nem eu chega. Né, crente folgado? Tudo é de graça. Porque ele e ela, as irmãs têm que apanhar em congresso de mulher, né? Porque só os varões que apanham. Não é porque tu é mulher que tu é anja. Então, elas também dizem, né? Mateus 10, de graça recebei, de graça dai. Reclama do uniforme, reclama da revista escola dominical, reclama de tudo. Dai-nos do vosso azeite, dai-nos luz, dai-nos mantimento, dai-nos provisão, de graça, dai. Se é dado, não é pago. As prudentes que sabem o preço das coisas. Dou não. Vai lá em quem vende e compra. Primeiro, por que elas não dão? Porque sabem o preço que pagaram para conquistar o azeite. Segundo, por que elas mandam as tolas irem? Porque elas têm dinheiro. Diz o texto, elas foram comprar. Então tinha dinheiro, porque não comprou antes?
Sabe a gente que deixa tudo para em cima da hora? Tudo é confiar na misericórdia de Deus. Tudo confiar que Jesus é bom. Aí quando está na UTI, eu podia ter me cuidado. Quando está caído em pecado, eu podia participar dos cultos de oração. Quando perde o ministério, eu podia ter dado ouvido aos pastores mais experientes e ter levado uma vida de jejum, oração e humildade. Por que você não fez antes? Indo elas comprar, tinha quem vendesse. Por isso que as prudentes disseram: não daremos do nosso azeite. Então elas sabiam onde vendia, elas sabiam onde encontrar o azeite, elas tinham dinheiro para pagar, mas é folgada, sabe aquelas irmãs folgadas que tudo é de graça? E foram comprar. Quando elas foram, o noivo e a noiva chegaram. Chegou Jesus com a igreja. E as prudentes entram e têm acesso à festa do casamento. E você está dizendo: pastor, se as prudentes não são a igreja já está lá. Quem são essas prudentes? Está todo mundo aqui. E quem são as tolas? Está todo mundo aqui. Eu só estou contando a história. Aí bateram na porta. Conseguiram chegar, porque compraram azeite. Moço, me dá azeite, me dá óleo. Aí deu óleo. Enche, miga, enche. Aí todas acenderam as lâmpadas das migas. Aí andaram na estrada escura e estreita. Bora. Porta. Senhor, abre-nos a porta. Ele não é mais chamado de noivo. Enquanto a porta estava aberta, ele é chamado de... Depois que a porta se fecha, ele é chamado de... Está ainda em tempo de trocar a passagem. Viu, Jonas? Ele não manda recado. Ele brada lá de dentro: nem conheço vocês. Não tenho intimidade com vocês. Por que ele não conhece elas? Porque não honraram a noiva. O momento mais importante da noiva é o casamento. E vocês não se prepararam para honrar o dia mais importante dela. Quem quiser ser inimigo meu, maltrate a minha... Pode falar minha esposa. Ou quem maltrata a sua esposa tá de boa com tu? Vai na porrada, vigia, Ou seja, o macho que é macho, ele pode até se defender como o cordeiro, mas a esposa, ele defende como o leão. Sim ou não, irmã? Não vos conheço, nem a noiva que fala é ele. Vocês não honraram o dia dela. Deu para entender a festa lá? Vou repetir tudo de novo? Deu para entender a festa lá? E hoje, pastor? Hoje o quê? Hoje tem a igreja. A igreja de Cristo invisível. Que igreja é essa? Aqueles que só Ele sabe que são salvos de verdade.
Aqueles que só ele sabe que vão subir quando a trombeta tocar. Sim ou não? Sim. A Bíblia diz que Deus conhece aqueles que são dele. E isso se chama igreja invisível. Na igreja visível você vê um monte de gente atribulada, fofoqueira, endemoniada, caluniadora, materialista, prostituto, adúltero, ladrão, bandido. Oh glória, aleluia! E você diz, isso lá é crente. Ou seja, na igreja visível você vê problemas e gente problemática, mas na igreja invisível Jesus só vê uma. Na igreja invisível que você não vê, mas que ele vê, só tem santos lavados e remidos pelo sangue dele. O que são as amigas da noiva? Aquelas que cuidavam da noiva e a preparavam para o dia do casamento. O que aconteceu aqui nesse dia? Arrumaram a noiva e ela foi para o local do encontro com o noivo para vir com ele. Não estou falando de casamento brasileiro, tá? A tradição aqui é judaica. Para vir com ele no meio da rua, alegrando a sua vila. É meu casamento, é meu casamento. E elas continuaram lá no lugar de arrumar a noiva, ao invés de saberem que era o dia especial. As prudentes entraram e se alegraram. É uma outra faceta da igreja que eu quero pregar hoje. Qual, pastor? Aqueles que auxiliam a noiva. Vou perguntar. Quantas prudentes? Só mais uma vez. Quantas? 5 prudentes, irmã. 5 prudentes que representam o corpo eclesiástico nos 5 ministérios. Efésios 4:11. Ele mesmo deu uns para apóstolos, pastores, mestres, evangelistas, profetas. Funções. Talvez a sua tradução tenha pastor e mestre em um só. Pastores, mestres. Mas a função é diferente. Ele pastoreia e ensina. Então são 5 funções. Então é o seguinte: o apóstolo prudente, aquele que é missionário, o enviado, que faz a obra de Deus. Não esses que se auto-unge com óleo de peroba, se diz apóstolo e você já sabe as histórias. Quem é o prudente? O profeta, que fala o que Deus manda, que tem o dom da profecia e que prega a palavra. E quem é o tolo? O falso profeta. E quem é o evangelista? Aquele que evangeliza. Como é que tu é evangelista e tu não evangeliza? Só para sentar no banco. Oh, glória, aleluia. Não, evangelista evangeliza. Paulo disse a Timóteo: faz a obra de um evangelista. E quem é o tolo? O que não evangeliza. Outros para pastores, que é o prudente. E o tolo, o que não pastoreia, só explora. Então para cada uma prudente tem uma tola louca. E quem é o mestre? Aquele que ensina. 5 prudentes já deu. E quem é o tolo aqui? Aquele que aprende, mas nunca ensina, que é o inchado. Sabe o obreiro inchado? Eu entendo de escatologia, pneumatologia, ontologia, cristologia. Eu sou. Você já discipulou quantos? Você já treinou quantos? Quem começou a pregar a verdade bíblica porque você ensinou? Você auxiliou quantos missionários, quantos iniciantes você já iniciou? Porque tem gente que estuda para inchar, estuda para conhecer e para ficar chato na internet. Aí ele se torna um youtubobo,
não é youtuber, youtubobo. Ele se torna um net crente, porque o negócio dele é Facebook. Copia, cola, olha no livro, cola, vai no Google, cola. É um mestre tolo. Ele tem luz na mente, mas não tem amor por ninguém no coração. Ele está dentro de 1 Coríntios 8. O saber incha. O cara sabe tanto que ele é inchado. E tudo que é inchado está dodói. Você está doente, inchado. Porque o inchado da linguagem paulina é o soberbo. Aí Paulo conclui, mas o amor edifica. Por quê? Porque quem estuda por amor, ou seja, aprende para ensinar. Então você reclama da qualidade do ensino na escola dominical? Por que você não se oferece para ser professor? Você reclama do culto de doutrina lá na sua congregação? Não é muito legal não. Quantos comentários bíblicos você já deu de presente para o seu pastor? Quantas bíblias de estudo você já deu para ele? Todo. Então, as virgens prudentes são os verdadeiros obreiros que cuidam da igreja. E as 5 tolas são os falsos obreiros que atrapalham a noiva. Tem apóstolo de verdade? Tem, eu conheço missionários na Índia, na África, que operam milagres em nome de Jesus. Mas tem o apóstolo tolo. Tem profeta de verdade? Conheço, que tem o dom da profecia. Mas tem o profeta tolo, faz o pix conforme a sua idade. Quantos anos você tem? 25, mande 25. Quantos anos você tem, minha velha? 80, mande 80, mande 80, aleluia. E tu tem 100, mande 100. Tá aí na internet, profeta do pix. Então, pelo amor de Deus, 5 prudentes, 5 tolas. São quantas funções ministeriais? Oh, meu Deus, me ajuda. São quantas funções ministeriais? 5. E essas têm verdade, sim ou não? Mas quando essas funções são distorcidas, quem cumpre a função é chamado de... Mas a igreja continua com o noivo. A igreja não vai perder o noivo. A igreja vai se casar, vai ter um encontro com ele. Mas os tolos que não ajudaram a igreja vão ficar. Se você não se alegrou eu batendo em obreiro, como disse Paulo aos Coríntios, vocês querem que eu vá a vocês como? Com vara de correção? Ou seja, porque é fácil, pastor. É fácil. O quê? É só começar a bater em obreiro que os crentes sentam no manto. Fala Deus! Quem é pastor sabe disso. Mas eu não estou me valendo disso. Eu não preciso mexer com você porque eu prego a palavra revelada. Eu não sou profissional de púlpito. E eu sei o que é ser pastor. Pela infinita misericórdia, nós somos pastores auxiliares em Goiânia. Agora, vamos para a verdade do texto. Vou perguntar para quem está ligado. Quem são essas virgens? Amigas? Qual era a função delas? Ajudar a noiva. Eu te pergunto, vou perguntar. Você ajuda a sua igreja? Você, mulher que está me ouvindo aqui, você é uma bênção para a sua igreja? Você, minha irmã, que está aqui dando glória, aleluia, recebendo bênção e vitória, o que você já fez nesse ano para benefício da sua igreja local? As prudentes, quem são as prudentes? Aquelas que ajudam a noiva,
que beneficiam a noiva. Irmão, gente para apontar problema na igreja tem demais. Essa igreja está com problema no ventilador, olha. Um é branco, outro é amarelo. Essa igreja está com problema no teto. Olha, não está do jeito que eu gosto. Essa igreja está com problema no sonoplasta. Essa igreja está com problema no púlpito. E o teu problema é na língua. Porque esse tipo de gente reclama demais depois que está feito, mas nunca chega antes para ajudar a fazer alguma coisa. Romanos 16:1. Recomendo Febe, nossa irmã, a qual é serva na igreja. Paulo está falando aos irmãos em Roma. Olha para cá, por favor. Recebam aí a irmã Febe. Por que a gente vai receber ela aqui, pastor Paulo? Porque ela trabalha na igreja dela. Quem não trabalha em sua igreja local não pode ser recebido com honra em outra igreja. Está cheio de gente querendo cumprir ministério itinerante, mas não sabe zelar da sua própria igreja. Não ensina na sua igreja, não canta na sua igreja, não cuida da sua igreja, não dizima na sua igreja, não oferta na sua igreja, não ora pela sua igreja, não intercede pela sua igreja, não elogia a sua igreja. E Paulo recomenda a Febe, porque Febe era uma bênção na igreja dela, a qual é serva em Cencreia. Romanos 16:3. Saudai a Priscila e Áquila, meus cooperadores em Cristo Jesus. O nome da irmã Priscila vem primeiro, porque a irmã Priscila trabalhava, cooperava na obra do Senhor, na igreja local. Ela era uma mulher prudente, assim como Febe. Saudai a Priscila e Áquila. Por quê? Porque ela não fazia sozinha. Ela fazia questão de envolver o seu marido no ministério, de envolver o seu marido na obra, porque ela quer ter cobertura, ela quer ter o véu. Que em 1 Coríntios capítulo 7, o véu é a submissão da mulher à autoridade que Deus estabeleceu ao marido. Versículo 4, ele fala de Áquila e Priscila, os quais pela minha vida expuseram as suas cabeças. Sabe o que Paulo está dizendo? Priscila junto com seu marido foram leais a mim. Ela não falava bem do pastor na frente e mal por trás. Ela não honrava na frente e depois do culto ela jantava pastor. Você viu lá, meu bem? O pastor, Deus que me livre e guarde. Ô raiva cotou. Tu não é a vaza mesmo do manto? Chega lá e fala. Abre a sua alma. Não deixa a raiz de amargura te matar. Não tem pastor perfeito. E mulher tem algo chamado armazenamento, que eu com 13 anos de casado estou aprendendo ainda a lidar. E como a mulher tem algo chamado armazenamento, que o homem não tem, aconteceu de manhã, o cabra esquece, aí de noite, oi minha nega. Minha nega? Tu esqueceu de manhã, vaso? Assim acontece também na igreja. Tem coisa que os pastores fazem que fere o coração da irmã. E se o marido não for prudente, o cabra entra no laço da mágoa feminina, ao invés de instruí-la. Aí ao invés de se comportar como varão, ele é um vagarão. E se torna Adão. E fica paradão. Porque a serpente está conversando com Eva e Adão. A serpente fala, Eva fala. A serpente fala. Aí ela pega do fruto, come meu bem. Ele, Ela come, não aconteceu nada. Quando ele comeu, abriram-se os olhos, viram que estavam nus, sentiram vergonha, se esconderam de Deus.
Por quê? Porque ele ficou caladão. Era para abrir a boca e falar. Ah, mas ela não deixa. Deixa ela terminar 6.000 palavras dela. E depois tu fala a sua. Mas tu fala com base bíblica. Porque se tu não tiver Bíblia, aí ela ganha de tu. Mas se abrir a Bíblia, aí eu quero ver a irmã não dizer: é verdade, meu macho, tu tá crente. Então, Priscila e Áquila, Paulo diz, expuseram a vida por mim. Sabe o que é isso? Espada no pescoço. Cadê o apóstolo Paulo? Não falo. Cadê o apóstolo Paulo que está plantando a igreja por aí? Não falo. Somos leais ao nosso pastor. Porque grande é a obra que Deus faz através da vida dele. Lealdade. Mulheres de confiança. Provérbios 31, o marido confia nela, os filhos confiam nela. Priscila, o pastor confia nela, o líder confia nela, o patrão confia nela. Até agora eu não pedi para ninguém dar glória, eu estou com crédito. Versículo 6, de Romanos 16. Saudai a Maria, que trabalhou muito por nós. Por favor, me ajude e diga: trabalhou por. Porque tem gente que só trabalha com. Tem irmã que só trabalha com. Bora fazer aquilo? Ah, se tu falou um bora, aí eu faço. Porque eu sozinha, sai fora. Tudo é eu. É porque você tem mais que os outros. Deus te deu uma semente que não deu a outros. Deus te deu uma capacidade que outros não têm. Então, às vezes, nem sempre Deus quer que você trabalhe com alguém. Deus quer que você trabalhe por alguém. Ajude a noiva. Aleluia, ajude a noiva. Se você não se preocupa com o que vai cantar, com o que vai pregar, qual vai ser a canção, como vai tocar, como vai ser a apresentação, você não quer ajudar a noiva. Eu sei que o Espírito Santo está falando aqui. Ajude a noiva. Entra na internet e você vai ver o tanto de gente batendo na igreja. Nós pentecostais temos problemas seríssimos. Então o que eu vou fazer? Estudar o pentecostalismo para ajudar meus irmãos pentecostais. Não mandar calar, não chamar de meninice, não dizer que é heresia, se não é. Estuda o pentecostalismo e ajude a igreja pentecostal. Ajude a sua igreja. Sirva por ela. Porque tem muita gente entrando na igreja e perguntando: o que é que essa igreja vai fazer por mim? O que é que ela tem para me oferecer? E a pergunta de Jesus essa noite é: o que você tem para oferecer à igreja? Maria, o que é que você tem para oferecer à igreja? Eu tenho o corpo, pode nascer de mim o Salvador. Isabel, o que é que você tem? Eu tenho o meu ventre, que mesmo estéril Deus pode tocar e vai nascer aquele que vai abrir o caminho para o Messias. Pedro, o que é que você tem? Eu tenho a coragem. Paulo, o que é que você tem? Eu tenho o estudo, eu tenho a teologia, eu sou poliglota. Lucas, o que é que você tem? Eu tenho a medicina, eu tenho a capacidade de ouvir história e contar história. Febe, Priscila, Maria, Deus está dizendo: se levanta, a igreja precisa de você. Ajude a noiva. Se depender de você, como será a igreja de amanhã? Se depender de você, como será essa festa?
festa. Se depender de você, como será a próxima festa? Prudente ou tola você é? Versículo 12 de Romanos 16, falando de mulheres prudentes que ajudam a noiva. Saudai a Trifena e a Trifosa, olha que nome chique, as quais trabalham no Senhor. Não tem o cargo delas, mas elas trabalham no Senhor. Me ajuda, diga, no Senhor. Sabe o que é trabalhar no Senhor? Em comunhão com Ele. Porque tem muita gente trabalhando para Deus sem comunhão com Deus. Tem gente trabalhando no automático, irmão. O que vier na cabeça fala, a música que der canta, a roupa que der veste, o que der para fazer faz. Não é assim. Tem que depender de Deus. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia no Senhor. Quem ainda se submete à direção de Deus, mesmo para fazer as coisas de Deus, é sábio. Não adianta trabalhar para Ele sem estar nele. Isso até o capeta faz. O diabo não deixou de ser servo de Deus, mas ele não tem intimidade com Deus. Sabe o que é isso? Trabalhar para Deus sem comunhão com Deus é ser útil sem ser íntimo. Fale a alguém, por favor, seja útil, mas seja íntimo. As irmãs aqui do meio estão entendendo isso? É Marta na utilidade, com o coração de Maria na intimidade. Não precisa deixar de ser Marta, não precisa deixar de ser Maria, só equilibra. Sirva, mas ore. Faça bem bonito, mas ore. Faça coisa chicosa mesmo, mas ore e jejue. Não deixe Deus com saudade de você. Trabalham no Senhor. Saudai a amada Pérside, a qual muito trabalhou no Senhor, cansou, mas deixou história. Tem muitas irmãs aqui que não têm a mesma força, que não têm o mesmo vigor, que não faz do mesmo jeito, mas se ela sentar com alguém, tem história para contar do que Deus já fez. Tem ou não tem irmãs aqui que tem testemunhos? Você não sabe o que Jesus já fez através da vida dela. Então você que é mais novinha, cala a boca e senta e aprende. Saudai a Rufo, eleito no Senhor, salvo, e a sua mãe que é minha. Não é mãe biológica, é mãe espiritual. Sabe o que é a mãe espiritual? Eu estou pregando aqui e ela me observando. Eu tinha 12 anos. Aí acabei de pregar, um monte de gente elogiando. Se com 32 eu sou desse tamanho, imagine com 12. Aquele negócio bem pequenininho. Você é uma bênção, você prega muito. Aí eu, obrigado. E você canta também, que lindo, obrigado. Irmão Erasmo, dirigindo. Irmã Glória meteu o dedão na luz do carro. Tic. Meu filho, oi, irmã Glória. Quando te elogiarem, não é para você sorrir e dizer obrigado. Quando você diz obrigado, você está reconhecendo que tudo que foi feito foi pela sua capacidade. Continue com o mesmo sorriso, mas diga glória a Deus. Ser mãe espiritual.
Missionária Nini, menor que eu. Distrito Federal. Perdão, essa é de Ilhéus, Bahia. Dirigi um culto à beira da praia. Valença. E eu cheguei para pregar de tênis, calça jeans, Bíblia na mão. Ela deixou eu pregar. Acabou de pregar, ela... O irmão quer água de coco? Falei, quero o coco. Ela, tá aqui o coco. E enquanto eu... Ela, você é assembleano? Eu... Respeite o protocolo do ambiente que te convida. Na Batista, vá do jeito que você está. A Assembleia de Deus tem protocolo, tá, filho? Faz isso, que você vai entrar em todas as portas. Mãe espiritual. Não é você saindo depois do culto fofocando, falando em grupo, escarnecendo. Isso é tolice, virgem tola. Virgem prudente, ajuda a noiva. Alguém está entendendo essa palavra? Atos capítulo 5. Ananias olhou para a esposa. Bora mentir? Ela, mentir? É, a gente vendeu por 100, mas a gente leva 50 para ter a moral de quem está dando 100. Como assim, meu bem? A gente vendeu por 100, aí leva só a metade. Diz, olha aí, esse foi o preço total. Aí a igreja vai olhar para nós e dizer, olha, eles dão tudo para a igreja. Qual era o plano? Enganar a igreja. A irmã Safira querendo aparecer, a irmã Safira querendo ser elogiada, a irmã Safira querendo destacar. Bora, meu bem. Nós economiza, ainda fica famoso na selfie. Mas tu vai primeiro, meu bem. Aí o bestalhado diz, eu vou, minha boa. E quando ele entra, tá aqui, vendi minha propriedade por 50 mil. E todo o valor eu entrego para ajudar a igreja. Aí o Espírito Santo foi lá no coração de Pedro. Mentira. Aí Pedro, vendeu por quanto? Olha a chance. Vendeu por quanto? 50. Por que o diabo encheu o seu coração para mentir algo? Espírito Santo. Eles pensavam que estavam mentindo para a igreja. Mas a tola que pensa em estar enganando a igreja, está enganando na verdade o Espírito Santo, que é o Senhor da igreja. E o Espírito Santo é chamado de o Espírito da verdade. Só porque você permitiu o diabo encher seu coração, para você pensar que pode enganar a igreja, vai morrer agora, bufo no chão. 3 horas depois, minhas irmãs de rosa, quantas horas? Não tinha WhatsApp, mas já tinha fofoqueira. Mas Deus não deixou a fofoca chegar na casa da irmã Safira. Chegou a irmã Safira no culto. Oh, glória, aleluia. Olhem para mim, gente. Eu sou esposa que vendeu e deu o valor todo. Por que ninguém está olhando para mim? Está todo mundo de cabeça baixa. Aí Pedro olha para ela. 3 horas depois ela teve para se arrepender. 3 horas depois, meu Deus do céu. Era para 10 minutos depois daquela irmã chegar correndo lá no culto. Meu bem, não mente. Meu bem, isso é pecado. Meu bem, não brinca com as coisas de Deus. Meu bem, nisso eu discordo de você. Mas ela concordou em mentir para a igreja. 3 horas depois ela chega no culto. E Pedro pergunta, quanto foi a propriedade? Ela, 50. Aí Pedro reconhece aquilo ali. Tu vai para o mesmo lugar que ele. Puf.
morreram. E eu não estou falando de Antigo Testamento. Eu estou em Atos dos Apóstolos, Novo Testamento. Não minta para a igreja. Ajude a noiva com a verdade. A noiva não precisa de gente mascarada. A noiva não precisa de gente disfarçada. Ainda tem o Espírito Santo que revela para quem ora, como Pedro. Aleluia! Aleluia! Toda máscara, todo espírito de engano vai cair por terra e não vai permanecer enganando a igreja. E se não for desmascarado agora, vai ser desmascarado no dia do arrebatamento ou na vinda do reino do Senhor, porque só prudente que ajudou a igreja entra. Quando eu digo de ajudar a igreja, é muito mais do que a igreja local. É o seu testemunho de vida que pode honrar ou desonrar o evangelho e o nome da igreja. Atos 13:50, os judeus incitaram algumas mulheres religiosas e honestas. Para quê? Para levantar a perseguição contra Paulo e Barnabé. Meu Deus! Mulheres religiosas, mulheres honestas. Religiosa por quê? Porque estava no culto todo dia. Honesta por quê? Cumpre o que fala, compra o que paga e paga o que compra. Mas tem coração vingativo, se deixa levar porque não honra o evangelho, e se levantaram contra Paulo. Existem mulheres em muitas igrejas, irmãos, perseguidoras da verdadeira obra de Deus. Não é só homem não. Mulheres magoadas, maltratadas, que não souberam conversar, não souberam aprender, não souberam ouvir, e se deixam ser instrumentos de homens magoados e enganosos para ferir a igreja de Deus. Que o Espírito Santo tenha misericórdia da sua filha. Que o Espírito Santo tenha misericórdia do seu filho. Se no pós-culto é sempre palavras de mágoa contra a igreja, contra o culto, contra pastor, contra pregador, contra programação, é gente que persegue ministros de Deus, ou a própria obra de Deus, por não ter coragem de conversar frente a frente, abrir as escrituras e procurar a paz, a comunhão. Tito capítulo 2, versículo 4. Olha o que Paulo diz: eu peço a você que ensine as mulheres novas a serem prudentes, e amarem seus maridos, amarem seus filhos, a serem moderadas, puras. Moderadas aqui é jeito de falar e se vestir. Puras é suas palavras. Boas donas de casa, saber cuidar do seu lar, é ordem apostólica. Só o feminismo odeia isso aqui. Submissas, ou seja, respeitosas aos seus maridos. Agora, para que Paulo? Tito 2:5, para que a palavra de Deus não seja blasfemada. Sabe o que é isso? Mulheres que não se esforçam em ajudar a noiva, fazem com que a palavra de Deus seja blasfemada. Se é para eu ser crente do jeito que aquela irmã trata o marido, se é para eu ser crente do jeito que ela trata o lar dela, eu sou bem mais crente que ela. 2 Timóteo capítulo 3, versículo 6.
Paulo disse assim: deste número, muitos homens falsos, e eu caminho para a conclusão, já fechei a Bíblia. Os homens que se introduzem pelas casas e levam cativas na mente mulheres tolas, nécias, carregadas de pecados. Falsos obreiros enganam mulheres carregadas de pecados. O que é isso, pastor? Mulheres que não conseguem confessar seus pecados. A Bíblia nos manda confessarmos nossos erros uns aos outros para sermos curados. Há muitas igrejas que eu vou pregar e a maioria é mulher. Não sei porquê. Porque muitos youtubers fazem vídeos isolados meus, e às vezes as mulheres se sentem ofendidas, e 2, 3 delas só esse ano me procuram, ou quando eu estou entrando no culto, ou quando eu estou saindo: pastor, eu odiava você, eu não suportava ouvir sua voz, e eu quero te pedir perdão. Pelo menos me pediu perdão. E eu disse: minha irmã, quem sou eu para decretar perdão? Quem decreta é Jesus. Mas pelo menos elas tiveram coragem de falar. E o Espírito Santo está falando a mulheres aqui: abra a boca, fala das suas fraquezas a quem pode te ajudar. Fala das suas mágoas a quem você tem que perdoar. Se você peca contra fulana, com fofoca, com calúnia, com mentira, aí Deus me perdoa. Não, vai lá nela. Senão você vai ser uma pessoa carregada de pecado. E existem pecados que mulheres, como são mulheres de confiança, carregam dos outros. Sabe da pecaminosidade alheia, sabe da traição alheia, sabe das mentiras alheias, e fica guardando dentro de você, e isso te adoece, isso te mata. São mulheres carregadas de pecados, porque não conseguem tratar, encaminhar alguém com sabedoria, para que a igreja seja lavada, para que a igreja seja sarada. E às vezes os cultos estão pesados, a igreja não cresce, seu ministério não flui. Por quê? E você se torna presa fácil de quem quer te enganar, de quem quer te levar para o caminho falso, porque você não conheceu ainda o caminho da sinceridade. Meu corpo arrepia enquanto eu falo isso, mas eu vim aqui honrar o tema que Deus deu a vocês. Aí vem o noivo, a noiva está na terra, e Jesus está dizendo: você tem capacidade de ajudar a igreja, mas antes que você ajude a igreja, você precisa aceitar ajuda. E o Espírito Santo está levantando alguém que vai te ajudar. Pastor, o que isso quer dizer? Oh meu Deus, eu estou sentindo Jesus nessa palavra. O que isso quer dizer? Eu digo: você não vai precisar comprar azeite, nem pedir azeite de ninguém. Ele vai renovar a unção que você já tem. Ele vai dobrar a unção que está aí. Minha irmã, em nome de Jesus, Deus viu quando foi que a chama apagou, e Ele está usando essa palavra nessa noite como sopro, para que a brasa volte a ser acesa, a lamparina se acenda. Aí vem o noivo. Faça alguma coisa pela igreja. Eu gostaria que só as irmãs falassem uma palavra para outra irmã. Diga: sua luta será minha luta, sua prova será minha prova. Em oração eu vou sentir o que você sente, mas a sua vitória também será a minha vitória. Quebra, Jesus, toda contenda. Quebra, Jesus, todo espírito que gera fofoca, calúnia, desunião. Quebra, Jesus, toda disputa. Essas mulheres fazem parte de um exército vencedor.
maior é aquele que está em nós. Nós não somos artistas da fama, Big Brother, rede esgoto de televisão, que é um querendo a queda do outro. Não, somos soldados de Cristo, para um ajudar o outro a ser melhor. Eu vim aqui pregar para ajudar essa igreja. Você está congregando aqui para ajudar a igreja. Não é só pastor que tem que cuidar de igreja. Você que tem azeite tem que iluminar o caminho para a noiva. Se você viu que alguém errou e ela é mais nova do que você, chega nela. Arão e Miriam falaram mal de Moisés. Deus bradou na tenda e disse: Arão, Miriam e Moisés, os três na tenda, frente a frente. E Deus colocou os três frente a frente. Fica em pé dando glória a Deus. Fica em pé dando glória a Deus. Eu queria saber dessa igreja pentecostal se Deus falou aqui nessa noite. O seu comportamento me mostra se a palavra entrou na sua alma. Jesus está sarando você hoje. Não seja tola. Não se atrase. Oferta mais, ora mais, chora mais pela igreja. O que está faltando onde você congrega? Eu estou te fazendo uma pergunta em nome de Jesus, debaixo da autoridade da palavra. Consolador, fala para Luana, Consolador. O que está faltando na sua igreja local? Lembra aí agora. Eu disse ao meu pastor: pastor, está faltando batismo com o Espírito Santo na nossa igreja. Ele disse: dirige um culto com a sua esposa e ora por isso. Eu disse: pastor, os nossos obreiros são fracos de Bíblia. Ele disse: então você cuida do setor teológico. O que está faltando na sua igreja? Chegaram para os apóstolos em Atos capítulo 6. Olha, as viúvas de fala grega estão ficando para trás na alimentação, porque só estão dando mais comida para as mulheres de fala hebraica. Aí os apóstolos disseram: escolham vocês 7 varões cheios do Espírito, de boa reputação e cheios de sabedoria, para lidar com esses negócios. Vocês trouxeram o problema, agora vocês vão procurar a solução. O que está faltando na sua igreja? Se Deus te fez enxergar, não é para você fofocar, é para você fazer alguma coisa a respeito. Eu estou desesperado aqui, porque tem gente que parece que não entra, e eu quero empurrar essa palavra goela adentro. Entra! Eu vou dar mais uma prova. Ezequiel 37, Deus leva o profeta no vale. Aí Deus faz ele andar ao redor. Faz ele andar? Ou seja, Deus dá a ele uma visão panorâmica. Aí depois que ele rodeou o vale, Deus disse: o que você viu? Ele: Senhor, ossos sequíssimos. Aí Deus pergunta: podem reviver? Aí ele quis transferir para Deus: o Senhor que sabe. Ele viu o problema, mas está com medo de ser instrumento de solução. Quando ele disse: o Senhor que sabe, ele está transferindo para Deus a responsabilidade. Aí Deus diz: eu volto para tu, profetiza. Profetiza.
Sopra vento dos quatro cantos sobre esse vale, e o exército se pôs de pé, porque alguém profetizou. Levanta a mão comigo, igreja de Deus. Igreja, levanta a mão comigo, diga: eu sei que tem muito pastor falso, mas eu estou orando para Deus levantar os verdadeiros. Eu sei que tem muita mulher atribulada, mas eu estou orando para Jesus converter, dar sabedoria e não me deixar ser uma delas. Solta o playback consolador, porque vai ter gente chorando na presença de Jesus agora. Vai ter gente pedindo perdão. Vai ter gente dizendo: eu preciso de mais uma chance. Eu não quero ser uma mulher tola. Eu não quero ser alguém que atrapalha a obra. Eu não quero ser alguém carregada de pecado. Eu não quero ser tropeço para a igreja. Eu não quero atrasar a igreja. Sofra eu, mas não sofra a igreja. Cale eu, mas não cale a igreja. Que eu pare, mas a igreja não pare. Porque se você ajudar a noiva, quando a trombeta tocar, o noivo vai te dar seu galardão. O noivo vai dizer: bom servo e fiel, você foi fiel no pouco, eu vou te colocar no muito. Playback consolador, Luana Rodrigues. Abaixa a cabeça se você pode. Senhor, nos perdoa. Senhor, nos perdoa e nos restaura. Senhor, nos ajuda a ser melhor. Senhor, quantas vezes fomos egoístas, mas só a sua humildade nos ajuda a melhorar. Você vai crescer no nome de Jesus. Quem sabe cante consolador. Que o Senhor te dê sabedoria para ser uma bênção para a igreja no Brasil e no mundo. Consolador, não sai daqui, Jesus, não sai daqui. Meu peito dói, minha alma chora, se o Senhor sair.
Aleluia. Só o Espírito Santo para fazer isso com a gente. Jesus está te sarando, te lavando, te purificando, te restaurando. Deixa Jesus te moldar. Aleluia. Glória a Deus. Não seja tola, seja prudente. Seja uma bênção para a igreja. Eu quero saber se no nosso meio temos alguém que se afastou do Evangelho, mas quer voltar para Jesus hoje. Ou você que nunca entregou sua vida para Jesus, mas hoje você quer se tornar uma pessoa que vai auxiliar a igreja, que vai ser uma bênção para a igreja. Se tiver alguém que queira entregar sua vida para Jesus hoje, eu gostaria muito de orar por você juntamente com toda a igreja. Se tem alguém que quer entregar sua vida para Jesus hoje, saia do seu lugar, vem aqui à frente, a gente vai orar por você. Eu quero orar por você. Você que está no telão, você que está nos assistindo ao vivo e quer se entregar para Jesus, comunique. Você que está nos assistindo, escreva que você quer se entregar para Ele. Você que está na nave da igreja, a gente ora por você. Você que está no telão, se quiser vir à frente e pelo poder do sangue de Jesus ser purificado e pelo poder do Espírito Santo ser capacitado a ser uma bênção para a igreja, a gente ora por você. Temos alguém que queira isso para a sua vida hoje? Se não temos, eu quero agradecer essa oportunidade.